Olá a todos! Hoje nós vamos estudar congruência de triângulos. Esse conteúdo está no seu caderno 1, na frente 2 de matemática, módulo 7. Acompanhe lá. Congruência de triângulos, congruência de duas figuras planas em geral, não precisa ser de triângulo especificamente, significa que você consegue, de forma intuitiva, significa que você consegue sobrepor uma figura exatamente sobre a outra. Então, no caso de triângulos, dois triângulos são congruentes se você, por exemplo, conseguir desenhar os dois numa folha de papel, recortar um deles e conseguir sobrepô-lo exatamente sobre o outro. Se isso acontecer, os triângulos serão congruentes. Para a gente verificar a congruência num exercício, ou seja, se um triângulo consegue ser sobreposto ao outro, nós temos 5 casos para analisar. Se a gente perceber que no nosso exercício acontece um desses 5 casos, a gente pode afirmar que os dois triângulos serão congruentes. A apostila de vocês, ela traz os 5 casos. Os 4 primeiros estão bem explícitos. O 5º caso está meio escondido. Eu vou mostrar para vocês no final do vídeo onde que ele está na apostila. Mas vamos analisar primeiro os 4 casos explícitos que a apostila traz. Então, congruência de triângulos. O primeiro caso é o seguinte. Se eu tenho dois triângulos e a medida do lado de um deles é igual à medida do lado do outro. Lembra, na geometria, sempre que eu faço marcação igual, quer dizer mesma medida. Então, se esse lado AC está marcado com um tracinho, significa que ele tem a mesma medida desse lado MN, que está marcado com um tracinho. Analogamente, o lado AB de 2 tracinhos tem a mesma medida do lado NO de 2 tracinhos. E a mesma coisa para o lado de 3 tracinhos. Então, se eu perceber que nos meus dois triângulos, um lado mede igual ao outro, ou o segundo lado mede igual ao outro, e o terceiro lado mede igual ao outro, esses dois triângulos serão congruentes. E esse é chamado caso lado, lado, lado. Eu verifiquei 3 lados do triângulo. Como que a gente escreve isso? A notação matemática para congruência é a seguinte. Eu falo o triângulo ABC é congruente, o símbolo é um igual com um tio em cima, ao triângulo, e agora eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que listar os vértices do outro triângulo na mesma ordem que eu listei do primeiro. Mas qual ordem? A ordem alfabética? Não, a ordem da congruência. Se eu comecei com o A, e o A é o vértice correspondente ao de 3 tracinhos, eu tenho que começar com o N, que é o correspondente ao de 3 tracinhos. Depois eu escrevi o B. O B é o correspondente de um tracinho. Então eu tenho que continuar agora com o O, que é o correspondente de um tracinho. E por fim, eu escrevi o C aqui. Então o C é o correspondente do de 2 tracinhos, aqui o correspondente do de 2 tracinhos é o M de Maria. Tá? Então cuidado! O primeiro triângulo você pode escrever os vértices na ordem que você quiser, mas o segundo você tem que seguir a congruência, tem que colocar os vértices correspondentes. Tá? Então, o A é correspondente ao N, o B é correspondente ao O e o C é correspondente ao M. Tá? Esse aqui é o primeiro caso que a gente estudou, ele é chamado caso LLL. Eu olhei os 3 lados do triângulo. LLL. Tá? Vamos ver um segundo caso. Imagina que eu tenho no meu exercício 2 triângulos e eu, de alguma forma, descobri que um lado de um triângulo tem a mesma medida de um lado do outro triângulo. Um ângulo tem a mesma medida do ângulo do outro triângulo. E o segundo lado desse triângulo tem a mesma medida do segundo lado desse triângulo. Então, os dois triângulos vão ser congruentes. Então, significa que eu consigo recortar essa figura e sobrepor aquela exatamente. Tá? Então aqui
a gente pode falar que o triângulo ABC é congruente ao triângulo, e novamente eu tenho que tomar cuidado na hora de escrever os vértices. Tenho que usar a ordem. Se eu comecei com A, o A é o vértice do ângulo comum, então P. Depois eu fui para o B é o lado de dois tracinhos, então o lado de dois tracinhos eu tenho que escrever o R. E por fim eu usei o C é o de três tracinhos, então de três tracinhos é o Q. Tá? Tenho que manter a correspondência dos vértices. Esse é o segundo caso, ele é chamado LAL. Para a gente lembrar que eu tive que olhar um lado, um ângulo e outro lado. Eu olhei um lado, um ângulo e outro lado. Cuidado nesse caso, que a ordem que as letras aparecem para a gente faz diferença. Então, perceba que o ângulo está entre os dois lados que eu olhei. Então, para garantir a congruência, o ângulo igual, ele tem que estar entre os dois lados que eu olhei. Tá? Terceiro caso de congruência. Se eu tiver no meu exercício dois triângulos e eu perceber que eles têm um ângulo igual entre eles, o de um tracinho, o segundo ângulo igual entre eles, o de dois tracinhos, e o lado entre esses dois ângulos igual também, eles vão ser congruentes. Tá? Então aqui a gente escreve que o triângulo ABC é congruente ao triângulo, e de novo, tenho que olhar a ordem dos vértices. Eu comecei com o A é o oposto ao de três tracinhos, então eu tenho que começar com o U, que é o oposto do de três tracinhos. Depois eu fui para o B é o ângulo de dois tracinhos, eu venho aqui, o ângulo de dois tracinhos é o S. E por fim eu fui para o C, que é o ângulo de um tracinho, o ângulo de um tracinho é o T. Esse caso é chamado ALA. Para lembrar a gente que eu olhei para um ângulo, para um lado e para um ângulo. E como a gente conversou ali, a ordem importa. O lado tem que ser aquele que está entre os dois ângulos que eu olhei. O lado tem que estar entre os dois ângulos que eu olhei. O quarto caso de congruência é esse aqui. Então imagine que eu tenha dois triângulos e eu sei que eu tenho um lado que mede igual nos dois, eu tenho um ângulo que mede igual nos dois e eu tenho um outro ângulo oposto àquele lado que mede igual nos dois. Então esses dois triângulos serão congruentes. O triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo. Agora, de novo, tenho que olhar a correspondência dos vértices. Se eu comecei com o AB é o lado que é o igual nos dois triângulos. Então, eu vou começar agora com o VW. Depois, o segundo é o B, que é o de um tracinho. É o W, que é o de um tracinho. E por fim, eu terminei no C, que é o de dois tracinhos. Então, eu termino com o X de dois tracinhos. Tá? Lembra, a correspondência dos vértices é importante. Porque esse é o correspondente desse, esse é o correspondente desse, e o terceiro é o correspondente com o terceiro. Tá? Esse aqui é o caso lado, ângulo oposto. Então, para a gente lembrar que eu olhei um lado, achei um lado de mesma medida, um ângulo de mesma medida e o ângulo oposto àquele lado de mesma medida. Tá? Por fim, a apostila de vocês cita esses quatro casos. Mas se você olhar com atenção, dentro da seção Observações, ele fala no item B, se dois triângulos retângulos
possuem hipotenusas congruentes e um dos catetos congruentes, eles também serão congruentes. Então esse é o quinto caso de congruência, que está na apostila, mas um pouquinho escondido. Então o que ele fala? Eu tenho que ter dois triângulos retângulos, então está aqui meus triângulos retângulos. A hipotenusa dele, oposto ao quadradinho. Então as hipotenusas têm que ser congruentes, ou seja, medem igual. Essa hipotenusa mede igual a essa hipotenusa. E um dos catetos tem que ser congruente ao outro. Então esse, por exemplo, congruente a esse. Se eu achei no triângulo retângulo hipotenusa e catetos de mesma medida, essa hipotenusa mede igual a essa, esse cateto mede igual a esse. Então esses dois triângulos serão congruentes. Então eu escrevo que o triângulo ABC ele é congruente ao triângulo, e de novo, olha a correspondência dos vértices. Se eu comecei com o A, que é o vértice do ângulo reto, eu tenho que começar com o F agora, que é o vértice do ângulo reto. Depois eu fui para o B, que é o lado, que é o cateto, que eu não sei nada, em princípio. Então agora eu vou para o E, que é o cateto, que em princípio eu não sei nada. E por fim eu terminei no C. O C é o cateto, o AC é o cateto que eu conheço a medida, que é igual a desse. Então é o FD, tem que terminar no D aqui. Esse é o caso HC, hipotenusa cateto. Tá bom? O que é importante saber da congruência? O importante da congruência, conhecer os casos para a gente saber que duas figuras são congruentes. Mas o importante é a consequência disso. Se dois triângulos são congruentes, todos os lados medem igual, todos os ângulos medem igual entre eles. Então, como eu descobri que esses dois são congruentes, esse ângulo oposto ao de um tracinho vai medir igual a esse. Esse daqui, oposto ao de 2, vai medir igual a esse. E esse aqui, oposto ao de 3, vai medir igual a esse. Muito comum no exercício, ele te dá duas figuras, você usa um critério de congruência para descobrir que os triângulos são congruentes, e aí depois você usar as informações de ângulos ou de lados que você, não, em princípio, não tinha. Nesse segundo caso, como os triângulos são congruentes, se esse lado é igual a esse lado é igual a esse, o terceiro tem que ser igual ao terceiro, e os ângulos também vão ser iguais. Esse de 3 tracinhos vai ser igual ao de 3 tracinhos, e o de 2 vai ser igual ao de 2. Por fim, aqui, no ALA, eles são congruentes. Então, esse ângulo de um tracinho corresponde a esse lado, esse ângulo de um tracinho corresponde a esse lado. O lado AB mede igual ao lado SU. O de 2 tem que medir igual ao de 2. E o terceiro lado eu já sabia que era igual. Mas agora, como eu sei que eles são congruentes, eu sei que o terceiro ângulo vai ser igual também. Agora nesse daqui, esse lado, esse ângulo, esse lado, esse ângulo, esse lado, esse ângulo, esse lado. Como eles são congruentes, esses lados medem igual. Agora, esse lado, ou melhor, esse daqui, duas curvinhas, eu vou fazer aqui duas curvinhas. E por fim, esse daqui, dois tracinhos, é esse daqui. Tá? E o último, eu já sabia que esse lado mede igual a esse, a hipotenusa mede igual a esse, agora esse cateto tem que medir igual a esse. E além disso, esse ângulo é o mesmo ângulo que está aqui, e esse ângulo é o mesmo ângulo que está aqui. Tá bom? Essa é a ideia de congruência. Vamos agora fazer dois exercícios para aplicar o que a gente viu na aula agora há pouco. O primeiro exercício que eu separei para a gente resolver, ele é um exercício da tarefa. Então vá ao final da sua apostila, localize o exercício 4 da tarefa deste módulo. Esse exercício ele traz dois triângulos. O primeiro deles tem lados 8, 9 e y. O segundo tem lados 9, 12, x
e ele pede para que a gente determine quanto vale x e y nesse exercício. Bom, se eu quiser verificar se esses dois triângulos são congruentes, eu tenho aqueles 5 casos para testar. São eles o LLL, LAL, ALA, LAAO e HC. Lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, ângulo oposto, hipotenusa, cateto. Será que algum desses casos serve para nos ajudar a resolver esse problema? Bom, eu estou vendo que esse lado 9 também existe aqui nesse triângulo. Então, eu vou tentar localizar um desses 5 casos, um que fala de um lado. Porque perceba, o outro mede 8, eu não tenho um lado 8 aqui, no princípio, e o outro lado aqui mede 12, eu não tenho um lado de 12 aqui. Então, tanto o primeiro critério quanto o segundo, eu não posso usar, porque neles eu precisaria conhecer mais informações sobre os lados. Mas o terceiro critério, veja, ângulo, lado, ângulo. Eu tenho que achar 2 lados com mesma medida, então aqui já, e esse lado, os 2 ângulos que estão junto a esse lado, tem que ter a mesma medida nos 2 triângulos. Bom, um deles é o de 110, que também está aqui. Então, o lado de 9 tem um ângulo de 110 próximo a ele, o lado de 9 tem um ângulo de 110 próximo a ele. Aqui embaixo eu vejo que o outro ângulo é 30. Quanto será esse ângulo aqui no triângulo de cima? Se a gente lembrar, os 3 ângulos de um triângulo tem que somar 180. Esses dois já estão somando 150. 110 com 40 dá 150. Para chegar no 180, esse ângulo aqui tem que ser 30. E perceba que esse ângulo de 30 é igual a esse daqui. Então, olhando aqui no critério de congruência, ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Os 2 ângulos de 110, o lado de 9, os 2 ângulos de 30. Esses 2 triângulos são congruentes por causa desse critério aqui. Ângulo, lado, ângulo. Se eles são congruentes, significa que todos os lados correspondentes medem igual, todos os ângulos correspondentes medem igual. Esse ângulo aqui só pode ser 40, porque é o que está faltando. E os lados também correspondentes medem igual. O lado oposto ao 40 é 9. O lado oposto ao 40 é 9. O lado oposto a 30 é 8. O lado oposto a 30 é 8. Então, o x tem que ser 8. E o terceiro lado oposto a 110 é 12. O lado oposto a 110 é 12. Descobrir quanto é o x, quanto é o y que o problema pede. Vamos agora no exercício proposto número 2. Então, volte lá no começo da sua apostila, localize o exercício proposto número 2. Ele dá a seguinte figura e ele fala que OX é bissetriz de AOB. Bom, primeiro de tudo, o que é AOB? Tem chapeuzinho? É ângulo. Que ângulo? Começa em A, dobra em O, termina em B. Começa em A, dobra em O, termina em B. É esse ângulo grandão aqui. Esse ângulo aqui. E ele fala que OX é bissetriz. O que significa ser bissetriz? Uma bissetriz divide o ângulo em 2 partes iguais. Então, se OX é bissetriz desse ângulo todo, significa que ela está dividindo o ângulo todo em 2 partes iguais. Então, a medida desse ângulo de cima é igual à medida desse ângulo para o lado de baixo. Tenho 2 triângulos no meu problema. Vou desenhar os 2 triângulos em separado para a gente poder analisar melhor. Esse é o de cima
ele tem um ângulo reto aqui no vértice A. Aqui no O, ele tem esse ângulo de um tracinho, e aqui é o M. O outro triângulo é esse aqui. Ele tem um ângulo reto aqui em B, ele tem o ponto M, e aqui em O, ele tem esse ângulo de um tracinho. Será que esses dois triângulos são congruentes? Perceba uma coisa. Esse segmento OM, ele é o mesmo aqui e aqui. É o mesmo OM que está nesses dois triângulos. Então, não importa quanto ele meça, ele tem que medir igual nesses dois triângulos. E agora eu tenho o critério de congruência. Perceba, eu tenho um lado de mesma medida entre eles, um ângulo de mesma medida entre eles e o ângulo oposto ao lado de mesma medida, porque aqui é 90 e aqui é 90. Então, eu estou no critério LAAO, lado, ângulo, ângulo oposto. Esses dois triângulos são congruentes. Se eles são congruentes, eu sei que os lados correspondentes medem igual. Lado oposto ao ângulo de um tracinho tem que medir igual ao lado oposto ao ângulo de um tracinho no outro. O lado OM eu já sabia que media igual nos dois, e o terceiro lado tem que medir igual nos dois também. Por fim, o exercício pede que a gente mostre que AM mede igual a BM. Mas isso a gente já fez. Eu descobri que AM tem a mesma medida, porque tem um tracinho, que BM um tracinho.